esse movimento, colocando assim as idealizações, né, que foram sendo construídas também à medida do tempo, essa figura de Tiradentes, né, essa relação de Tiradentes com a figura de Jesus, né, essa idealização toda, fica aí à vontade. E a gente vai, assim, fazendo umas interferências e falando com você aí ao mesmo tempo, né? Tudo bem. E vocês podem ficar à vontade para as interpelações, arguições necessárias. Esse tema, a partir do momento que você me convidou, eu achei assim, né, tão bacana pelo fato que eu, como historiador, né, e agora, né, como mestre em estudos literários, eu acho esse tema de uma vastidão muito grande. Devido ao quê? Devido à representação histórica, né, as construções históricas que tem, podemos dizer, nesse tema, nesse fato histórico, e os nuances que nós temos dentro das artes plásticas, que nós temos dentro da literatura e até mesmo dentro do teatro, né? Então, vejamos bem, em questão, quando se trata do fato histórico, né, a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento, né, de liberdade, retratado, que eu achei de uma forma muito bacana, no Cancioneiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, que ela consegue fazer uma narrativa, né, que traz à luz até mesmo da Idade Média, quando ela constrói uma história através de poemas, né, que é chamado, né, essa questão que ela fala, né, liberdade, uma palavra que o sonho humano alimenta, mas aí ninguém que explique, ninguém que não entenda. Então, vejamos bem, então, essa construção de que a Inconfidência Mineira tinha o olhar de liberdade, né? E nós já fala romance, a idealização. O romantismo é isso, né? Esse viés da idealização trazida, né, com o iluminismo. Então, é uma interdisciplinaridade muito grande que existe. No sentido, podemos dizer, do olhar histórico, né, de fato, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento elitista, né? Podemos dizer assim. Por que eu digo? Tem um historiador que eu gosto muito, que chama-se Mário Schmidt, que ele vai dizer que ele vai trazer, né, à baila a frase, né, do rei de Portugal, que vai dizer assim que o Brasil é a vaca de leite de Portugal. Só que daí o Mário Schmidt traz aquela visão, né? Só que quando você já tem, no século XVIII, você tem uma crise em todo o sistema colonial que é ligada à crise do antigo regime europeu. E essa vaca de leite, né, ela já não suporta mais sustentar todos os luxos da nobreza portuguesa. E ele vai dizer que Portugal vai sugar tantas tetas dessa vaca que a vaca vai deixar de dar leite e passar a dar sangue. Por quê? Porque com a crise da economia mineradora, isso vai acentuar mais ainda, podemos dizer, essa crise em Portugal. Por quê? Porque simplesmente Portugal passa a cobrar os impostos, né, devidos dessa economia mineradora. Lembrando que nesse sistema colonial, a história tradicional, por muitas vezes, o que ela traz? Ela traz uma visão que Portugal veio no Brasil, explorou, né, e deixou o Brasil pobre. Vejamos bem, a gente precisa entender que existia uma elite colonial que se enriqueceu desse processo de colonização, né? E foi essa elite colonial que se enriqueceu com esse processo de colonização quando Portugal passou a oprimir, de certa forma sufocante, essa elite colonial, que vai sair os ansejos, né, de todo o processo, podemos dizer, de tentativa de revolução que foi a Inconfidência Mineira, né? Lembrando que realmente existia uma exorbitante cobrança de impostos, né, nessa economia mineradora, tanto é que o imposto mais conhecido era chamado de quinto, mas esse quinto que era cobrado, por exemplo, todo ouro arrecadado, né, todos os metais preciosos que foram arrecadados nesse período colonial, uma quinta parte, ou seja, 20%, deveria ser entregue em coroa. Só que a gente precisa entender também que desse quinto não ficava apenas o quinto.
né? Por quê? Porque esse minerador, que quando ele fosse na casa de fundição, né, entregar o seu imposto e derreter o ouro para poder fazer o linguado, o blasão, que era o único que poderia ser comercializado, ali não ficava só o quinto para a coroa, ficava parte desse imposto para a igreja, ficava parte desse imposto para a administração da província, ficava parte desse imposto para a própria casa de fundição, ficava parte desse imposto, desse ouro para a intendência, né, das minas, que era o órgão administrativo de todo esse processo. Tanto é que daí que surge uma expressão que a gente gosta muito de falar, né? Quando a gente manda as pessoas para o quinto dos infernos, é de onde que vem a expressão, porque era lá que eles falavam o quinto dos infernos devido essa, podemos dizer, essa grande opressão tributária que existia nos colonos. Então, vejamos bem, mas mesmo assim, devido à grande riqueza, né, dessa exploração mineradora, Portugal ela vai entrar nessa crise administrativa porque Portugal não tem uma visão, podemos dizer, empreendedora. Muitos historiadores trabalham com essa visão, né? Que Portugal, a visão de enriquecimento imediato, né? E Portugal não acompanha a mentalidade capitalista desde o século XVI ao século XVIII, né? Tanto é que o Eduardo Galeano, na obra dele, As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano vai falar assim que a exploração de metais preciosos, né, na América deixou buracos na América, né, monumentos em Madrid e Lisboa, e indústrias na Inglaterra. Por quê? Porque Portugal tinha que acabar comprando essas manufaturas. Daí, quando vem essa opressão colonial, a chamada derrama, simplesmente podemos dizer, essa elite colonial, devia 36 mil arrobas de ouro para Portugal, de impostos atrasados. Então, quando vem isso, é onde que surge, podemos dizer, o sentimento, né, de independência aportado em quê? Aportado dos ideais iluministas, uma vez que era essa mesma elite colonial, né, que iam para a Europa para poder estudar, né, e ali eles tiveram contato com todas as obras iluministas, né, e apontados nisso que surge o movimento da Confidência Mineira. Né? Professor Neymar, interessante a obra da Cecília, né? Cecília Meirelles é maravilhosa, né? Esse romanceiro da Inconfidência, então, isso aí é um verdadeiro achado de conhecimento, né? Que ela transforma isso de uma forma tão poética. E quem eram esses inconfidentes, né? Que classe social eles pertenciam, né? Então, assim, olha só, esses inconfidentes, eles eram homens ligados, tá? A uma que nós chamamos aristocracia, tá? Muitos deles fazendeiros, donos de lavras, padres, lembrando que esses padres envolvidos na Confidência, muitos deles eram donos de lavras, advogados, tá? Advogados, ouvidores, né? E até comendadores. No caso que nós entramos, por exemplo, como Marte da Inconfidência, que nós temos o Tiradentes esse revisionismo histórico que tem acontecido recentemente, tem colocado Tiradentes como dono de escravo, né? Mas a verdade que Tiradentes era rico. Na verdade, Tiradentes ele estava muito abaixo era o único que estava muito abaixo da confraria dos inconfidentes. Por quê? Perdeu o pai muito jovem, aprendeu a profissão com o tio de extração de dentes, da qual atribui o seu apelido. Tá? Foi alferes, né? Ele se alistou podemos dizer, a força militar colonial devido a arrumar emprego. Tanto é que logo ele pediu demissão, porque ele não tinha controle sobre seus homens. E ele não sobe a patente porque ele não tem uma tradição de nobreza. Tá? Ele não tem por isso que ele não sobe de patente dentro, podemos dizer, dessa junta militar. Então, realmente, o Tiradentes, ele era uma pessoa de mais, podemos dizer, nível abaixo dessa elite. Só que ele era o que mais, podemos dizer, que botava a cara, como diz,
no sol e falava abertamente sobre os ideais da tentativa de independência, né? Lembrando que essa independência não era para o Brasil, não tinha sentimento de nacionalidade. Essa independência ela ficou restrita a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, quiçá Bahia. Então, vejamos bem. Então, a questão que quando o José Silvério dos Reis, que era também outro inconfidente, ele denuncia os inconfidentes, por que ele denuncia? Porque ele era um devedor de impostos. Então, quando ele vai até o Barão de Barbacena e denuncia os inconfidentes, ele denuncia em troca de quê? Em troca do perdão das suas dívidas. Tanto é que o próprio Barão de Barbacena, que era o governador da província de Minas Gerais, ele vai dizer que homem de coração tão pobre, né, que atrás das suas, por trás das suas dívidas, vai entregar seus companheiros. Mas eu, como governador, eu tenho que cumprir o meu papel. E ele denunciou, então, esses confidentes para a coroa portuguesa, e a coroa portuguesa conseguiu reprimir esse movimento. Os inconfidentes foram presos, né? Daí você tem também o Tomás Antônio Gonzaga, que é um escritor também, né, dessa, podemos dizer, desse panteão, né, cultural da Inconfidência Mineira, que ele tem duas obras muito importantes, que é Cartas Chilenas, que para mim, né, agora eu vou falar da minha personalidade, que para mim é mais interessante, porque é mais cômico, né, do que Maria de Liceu. Cartas Chilenas uma narrativa de cartas que ele faz no codinome Critilo para Doroteu, tá, para o amigo dele, Cláudio Manuel da Costa, que também é outro escritor, que ele vai zombar do governador da província de Minas Gerais. Né? Só que ele usa esse codinome justamente para não se aparecer. Tanto é que ele dá o nome do governador de Minas Gerais de Fanfarrão Minésio, é isso que ele chama na obra. E você tem a Maria de Liceu, que é uma narrativa meio shakespeariana, né, do amor dele por Maria de Liceu. Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, ele acaba, né, sendo condenado por lesa pátria também, só que a sentença dele vai ser menor, né, que ele vai ser extraditado para exílio forçado para Moçambique. Lá em Moçambique, ele casa, então, com uma moça chamada Juliana e abandona Maria de Liceu em Ouro Preto, né, na Vila Rica, na antiga Vila Rica. E quando nasce a história, eu tive em Ouro Preto, tive a oportunidade de conhecer essa história um pouquinho de perto, que fala assim que o nome dela, deixa eu ver se eu me lembro o nome dela aqui, Doroteia Joaquim Seixas, ela vai vagar pelas ruas de Ouro Preto até os 90 anos, esperando a volta, né, do seu amado. Né? Então, vejamos bem. Então, nossa, Neymar, me lembrou Castro Alves, né? Porque Castro Alves também, que era sua prima, inclusive, me parece, ela passa o resto da vida, assim, enlouquecida, né? Ela termina também enlouquecida. Dessa paixão. Mas aí que tá, porque eu acho que nós temos, né, o Mark Bloch fala uma coisa bastante interessante da história, que é a história é a ciência do homem do tempo, e quanto mais eu me posiciono nos tempos de hoje, para olhar para os fatos do passado, e quando eu olho essa questão do romantismo, isso me emociona, essa questão dessa idealização, por mais que seja elitista, por mais que esteja controverso, em todas podemos dizer, em todos esses trâmites da Inconfidência Mineira, isso me faz poder me emocionar muito dentro do campo da ciência humana, né? Porque aí você tem esses anseios humanos, que para mim é o mais importante, essa vivência humana, né? Quando você tem, por exemplo, o próprio Tiradentes, né? Você, olha só, voltando aqui para os fatos históricos, quando você tem a condenação do Tiradentes, porque alguém deveria servir de exemplo, né? A rainha de Portugal, Maria I, quando ela sentencia o Tiradentes à morte, né? O que você tem em relação, por exemplo, a essa história? Você tem o Tiradentes preso no Rio de Janeiro, né? Estava escondido no Rio de Janeiro, foi preso,
foi condenado à forca, e lá, e depois dessa condena, né, da sua morte, o corpo dele foi esquartejado. Na Estrada Nova, que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, o corpo dele, entendeu? As partes do corpo dele foram espalhadas, e a cabeça na estaca na Praça Central de Vila Rica, né? Ou seja, quem é inimigo do rei é digno de morte, né? O crime da lesa pátria, né? Então, vejamos bem, a Maria I, ela mandou queimar a casa do Tiradentes na Vila Rica, jogar sal grosso para aquele lugar não ficasse estéril, não tivesse nada lá. Inclusive, hoje, em Ouro Preto, a casa dele, aonde que era a casa dele, está edificada uma agência do Correio. E eu tive lá porque eu fui justificar o voto. Aproveitei o feriado, né, e lá dar um passeio, e na hora que eu justificar o voto, eu descobri isso. E a moça que eu conheci lá, ela falou assim, Neymar, a Maria I mandou tirar dos livros, né, porque antes os registros de óbito, registro de nascimento, era a igreja que fazia. A separação de Estado e igreja só depois da República. Então, ela manda tirar dos livros a todas as 5 gerações anteriores a Tiradentes. Qual que era a função disso? Riscar ele da história. E o Tiradentes ele ficou realmente apagado na história durante todo o governo, em todo o final de Brasil Colônia e todo o Brasil Imperial. Quem vai resgatar essa imagem do Tiradentes é a República. Daí você vai ter mais um arsenal de argumentações na construção histórica e na representação da figura do Tiradentes, né? Na representação da figura do Tiradentes. Que o Tiradentes, a República, e de fato, a República ela tinha necessidade de ter um herói. Que hoje nós trabalhamos muito isso, na questão da história cultural e da pós-modernidade, né? O mito do herói nacional, né? Esse mito do herói nacional foi reforçado com a proclamação da República, né? Depois você tem o Getúlio Vargas, que vai consolidar essa ideia do Tiradentes como o símbolo mártir da República. E na ditadura militar, você tem mais a exacerbação dessa figura, com uma disciplina que eles colocam na escola que chama Educação Moral e Cívica, né? Então, que era justamente para exaltar eu cheguei a fazer, né, Educação Moral e Cívica, eu peguei essa época, e engraçado, a gente não sabia, né, qual a finalidade, a gente não sabia o que estava acontecendo no país, na verdade, né? Então, mas a intenção é justamente essa, porque Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil, Educação para o Lar veio para substituir Filosofia e Sociologia, né? Não é à toa que isso veio, né, na ditadura militar. Então, vejamos bem, quando nós temos a figura do Tiradentes, voltando aqui para o Tiradentes, que é a figura central hoje, por exemplo, não tem como você falar de Inconfidência ou falar de Tiradentes, né? Você tem o Tiradentes como o primeiro herói da República. O Tiradentes é o primeiro herói da República. Ele é primeiro herói do que o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, responsável pela proclamação da República, que é outro tema bastante, podemos dizer, polêmico, que nós vemos hoje como um golpe militar, né? O Brasil, na verdade, é um cheira-golpe, a sua história toda, né? Então, nesse sentido, daí que eles vão resgatar a imagem de Tiradentes. Daí você vai ter o pintor, o Pedro Américo, né? Que eu vou tentar partilhar aqui a imagem. Peraí. Ver se eu consigo, só um minuto. Não tá partilhando aqui da minha... Eu vou colocar você como... Peraí, só um minuto. Moderador, né? Isso. Obrigada, Juliana, pela parte técnica. Tiradentes esquartejado. Prontinho. Ó. Essa imagem, por exemplo, tá conseguindo ver aí, pessoal? Estamos. Beleza. Essa imagem do Pedro Américo é outra imagem polêmica, como todas as outras do Pedro Américo, né?
Acontece que essa imagem, recentemente eu vi um professor amigo meu, do qual eu admiro muito, fazendo um vídeo sobre isso, mas eu achei que ele deixou um pouquinho de lado uma questão desse autor, porque o Pedro Américo, que fez essa imagem, que é a mais emblemática do Tiradentes, o Tiradentes Quartejado, que vai trazer uma semelhança dele com Cristo, né? Vai pegar aí elementos, por exemplo, de obras renascentistas, o formato, por exemplo, do mapa do Brasil. Só que o Pedro Américo ele não vai fazer isso necessariamente nesse sentido de fazer, o Tiradentes, ele deu a vida pela República, assim como Jesus deu a vida pelo mundo. Ele não tinha essa intenção. Na verdade, o Pedro Américo, essa obra, ela é um composto de 5 obras plásticas que traz toda a história da Inconfidência Mineira, certo? Por que ele vai fazer isso? Porque ele era pintor oficial do Império, tanto é que o quadro dele mais famoso, que é o Grito do Ipiranga, que está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo, que é o 2º quadro maior do mundo, certo? Ele foi pintado a mão de Dom Pedro II, para exaltar a figura do filho dele como proclamador da independência, certo? Só que o Pedro Américo, após, né, a independência do Brasil, ou desculpa, depois da República, daí o Pedro Américo ficou desempregado. Ele ficou desempregado. Então, ele tinha que se sustentar. Então, por sugestão de um amigo dele, vai dizer para ele poder fazer uma obra que tratasse, entendendo, da República, para ele poder recuperar a sua imagem. Porque ele não servia mais para a República. Daí que ele vai construir essa obra, né? Daí que ele vai construir essa obra. Daí que a República vai se apropriar disso. Daí a República se apropria disso. Daí coloca o Tiradentes como responsável, por exemplo, de aquele que deu a vida pela República, assim como Jesus Cristo deu vida para a humanidade. Só que eu queria fazer um adendo aqui com vocês. Só que não foi só o Pedro Américo que se encarregou disso. A República se encarregou de construir, né, podemos dizer, um herói que representasse agora a República, né, que representasse a República. Por quê? Porque que nós temos a Inconfidência Mineira, ela não que ela foi inspirada na independência dos Estados Unidos. Porque, na verdade, muitos historiadores falam que a Inconfidência Mineira não deu certo, foi por falta, entendeu, de, podemos dizer, de própria organização entre os confidentes, de não saber onde ia parar isso. Por quê? Quando a Confidência Mineira tocou no tocante da emancipação, podemos dizer, do negro, da abolição da escravidão, o movimento rachou. Por quê? Porque muitos desses confidentes eram o quê? Escravocratas. Eram donos de escravos. Então, aí que o movimento vai ter podemos dizer, uma cisão dentro da própria parte ideológica que cabia esse movimento. Agora, quando a República ela traz essa figura do Tiradentes, é necessário você enfeitar o Brasil, como o Mário Chibito fala, né? Nas repartições públicas, precisa ter elementos que traz essa mentalidade republicana. E você tem outras obras, né? Como, por exemplo, você vai ter essa aqui, que é a Jornada dos Martírios, né? Pintada em 1928 por Antônio Parreiras, né? Essa outra aqui também é do Antônio Parreiras. Essa aqui que eu acho mais interessante. Por que essa aqui eu acho mais interessante nessa construção do ideal republicano, que traz o Tiradentes como herói? Primeiro, porque essa obra, você vai ter uma visão dela como Jesus perante o Sinédrio, né? Jesus perante ao Pôncio Pilatos, né? E outra, você tem outra referência aí, que é o julgamento de Sócrates, né? Que é o julgamento de Sócrates. Então, eu acho que ela elucida melhor a questão da visão da construção do Tiradentes como herói da República, né? Essa outra aqui que eu trouxe para vocês é a prisão do Tiradentes, do Leopoldino Faria, né? Algumas colocações? Você? Então, em primeiro lugar, que aula, né? Muito bom, Neymar, e essa questão das imagens aí também acrescentam muito, né? Já agradeço você aí
pela aula, está sendo um banho de conhecimento. Neymar, até que ponto a Revolução Francesa ecoa na Inconfidência? Há uma disparidade entre alguns historiadores, tá? Porque muitos historiadores falam assim que a Revolução Francesa não influenciou a, a Inconfidência Mineira devido ao quê? A Inconfidência Mineira é de 1789, o mesmo momento da queda da Bastilha. Só que a Revolução Francesa, ela, podemos dizer, ela vai de 1789 a 1799, né? Até a chegada de Napoleão ao poder, que se consolida a Revolução Francesa, né? E outra coisa, a Inconfidência Mineira não teve a participação popular como houve a Revolução Francesa. Então, o que mais se aproxima da Inconfidência Mineira é a independência dos Estados Unidos. Inclusive, dois membros que eram estudantes, né, da Europa, né, chegaram a mandar carta para o Thomas Jefferson falando para os Estados Unidos apoiar a Inconfidência Mineira, né? Uma vez que a Inconfidência Mineira inspirava nos ideais republicanos, visto né, do lado de cá para os Estados Unidos. Então, vejamos bem, inclusive, eles tinham citado que os próprios autores né, que nós citamos aqui, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, eles seriam responsáveis pela elaboração da Constituição da Inconfidência. Então, aproxima mais da independência dos Estados Unidos que da própria Revolução Francesa. E vamos falar, então, assim, de consequências. As consequências deixadas pela Inconfidência Mineira. Né? O que você poderia nos colocar? Olha, eu vejo a Inconfidência Mineira, né, como podemos dizer, movimentos que antecederam a própria independência do Brasil. Né? Isso aí é inegável, tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana. Nós temos dois outros movimentos, tanto no Rio de Janeiro quanto no Pernambuco, que também antecederam, que ensaiaram esse viés de independência. Sem falar que a própria América Latina estava passando por esse processo de dependência, né? E eu acho que a Inconfidência Mineira, o peso dela é o quê? O peso dela é a determinação de Portugal, né, em construir o próprio processo de dependência, certo? Porque a independência chegaria de uma forma ou outra, né? Porque a Inconfidência Mineira, ela serve sim como ensaio para o processo de dependência. Tanto é que quando nós temos o processo de independência, e nós temos o início do processo do Brasil, é muito peculiar, né? É muito peculiar, porque quando você tem a vinda da família real para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, de 1808, você nunca na história do mundo, da América, você tem um rei que veio para a sua colônia, a única experiência no Brasil, né? E quando acontece os fins das guerras napoleônicas e o Dom João tem que voltar para Portugal, né? Tem um livro que eu acho interessante, que é 1808, do Laurentino Gomes, que eu acho de uma riqueza acadêmica muito grande, de uma língua mais acessível, menos técnica, porque eu vou falar por mim, historiador é muito mentira-besta, gosta muito de tecnicidade, de intelectualidade, né? E o Laurentino Gomes, a esposa dele é historiadora e ele é jornalista. Eu acho que casou bem, porque ela faz a pesquisa e ele consegue trazer uma linguagem mais acessível para o público. E ele fala assim que quando Dom João VI vai para Portugal, ele fala assim, ó, para o filho dele, ó, filho, Pedrinho, querido, né? É isso aqui, ilustração minha. Se a independência do Brasil tiver que acontecer, então que aconteça por você. Que é melhor acontecer por você que há de me obedecer, que o Brasil cair na mão desses aventureiros. Então, eu acho, entendeu, que a Inconfidência Mineira ela tem esse reflexo. Tá? A Conjuração Baiana também ela tem esse reflexo. Do própria construção da independência do Brasil tem um viés atípico das outras independências que aconteceram na América, tanto na América anglo-saxônica como na América Latina, né?
Neymar, nós temos aí 7 minutinhos, né? Porque eu gosto sempre de combinado é combinado, não tomar o seu tempo mais ainda. Mesmo em tempos pandêmicos, né? A gente está atolado aí de afazeres, a gente sabe disso. Eu queria só ressaltar, assim, que eu gosto muito das suas colocações críticas das redes sociais. Eu gosto muito do seu olhar, né? Você tem aquele olhar assim que não precisa dizer muita coisa, você aponta ali e a pessoa veste a carapuça, como eu acho muito engraçado. É um senso de humor refinadíssimo, eu acho. Mas, gente, eu tenho que seguir o Neymar, porque as colocações. Assim, eu só queria que você colocasse justamente isso dessa criticidade, né, que a história possibilita desses olhares, né, antes de fazer as considerações finais aqui, os agradecimentos. Eu particularmente, eu sou apaixonado de história, eu falo assim que eu respiro história o tempo todo, e nós estamos vivendo momentos muito, podemos dizer, propícios para isso, né? Apesar da tragédia, né, que é anunciada, que nós estamos vivendo, o Brasil está fazendo a terra girar para trás, né? Que nós resgatamos o obscurantismo, até a terra plana nós estamos resgatando isso, né? Então é muito propício para poder dizer fazer esse tipo de humor mais ácido, né? Então a história ela também está explicando dá um viés de diversão, mas por outro lado a gente não abandona o nosso lado humano, né? A história me fez crescer muito como ser humano, como pessoa, né? De poder olhar mais para o outro, de poder olhar mais para o diferente, não para crítica, mas para respeito, né? De poder olhar o outro mais como igual, né? Da solidariedade. E a solidariedade em todos os sentidos, emocionais, né? As passionais, e até mesmo econômica, por que não? Né? Então, acho que a gente precisa, a história me trouxe ser um ser humano mais solidário. E em questão, podemos dizer, a criticidade, eu acho que essa criticidade exalta justamente porque essa crítica que nós temos da história, ela exalta a nossa pátria, entendeu? O Brasil é um país muito diverso, muito rico, muito lindo, né? Para a gente ficar preso apenas a uma perspectiva. E eu amo a pluralidade, né? Eu amo a diversidade. Então, eu acho que é isso que é o bom da história. Sempre que meus alunos falam, professor, por sua causa eu vou fazer história. Eu me sinto muito orgulhoso e incentivo, porque quando eu também fiz o meu vestibular para história, eu sabia que eu ia enfrentar como professor, de não ser reconhecido, baixa remuneração. Mas eu estou aqui e eu acho que eu não vou ficar reclamando. Reclamar sim, mas eu acho que eu não vou ficar apontando essas críticas de aumentar salário. Sabe por quê? Porque eu acredito que eu tenho que mudar essa geração, essas crianças que estão vendo nossa live, porque eles vão ser o político de amanhã. E é eles, entendeu, que vão ser os médicos de amanhã. Então, eu acredito que talvez eu não colhe os frutos, mas os professores que vão vir atrás de mim possam colher. Então, é o jeito de eu plantar minha sementinha, entendeu? A minha pedagogia podemos dizer, da liberdade, da autonomia. Vamos tentar dar voz aqui, né? Para deixar esses espectadores aí. Aí, alguém tem alguma pergunta? Tá gravando? Tá gravando. Alguém tem alguma pergunta para o professor Neymar? Faça agora ou se cale para sempre. É um trem da América que eu não consegui ouvir direito. Poderia repetir? Qual trecho que você não conseguiu, Brian? Fala aí para nós que o professor Neymar volte aí um pouquinho. Repete. É um trem que ele falou sobre a América, que assim, a comparação, que eu não consegui ouvir direito. Ah, sim. Porque É isso, Neymar. Eu disse, Antônio, que a independência do Brian. Tá. Antônio Neto, tá. Me perdoa. Eu disse que a independência do Brasil ela foi singular aos outros processos de independência da América, para mim ser mais exato, então, para ilustrar melhor. O Brasil é o único país
que passou por um processo de independência que nós não chamamos de independência, nós chamamos de emancipação política. Porque o único viés que o Brasil ficou independente foi politicamente, porque nós continuamos dependentes de Portugal, da Inglaterra, saímos do chicote de Portugal, caímos do chicote econômico da Inglaterra, não mudou estrutura nenhuma, podemos dizer, dentro do Brasil, que o Brasil continuou sendo uma monarquia. O filho do rei de Portugal, né, da antiga metrópole, continuou sendo imperador do Brasil, né? A escravidão continuou, as elites agrárias continuaram. Então, o Brasil é o único país que torna independente, torna-se uma monarquia ligada à antiga metrópole, né? E não mudou nada internamente no Brasil, socialmente dizendo, economicamente dizendo, né? Enquanto, por exemplo, que os países da América Latina, os nossos vizinhos, Argentina, Bolívia, Venezuela, se tornaram repúblicas, né? E romperam, de fato, com o laço da metrópole espanhola. Os Estados Unidos, né, é um exemplo, podemos dizer, desse processo emancipatório voltado para os ideais iluministas, né? Que também aportaram aqui no Brasil. Então, eu quis dizer isso, que o Brasil ele foi singular nesse sentido. Professor, Então tá. Pode dizer. o Neymar, cadê o professor? Estou aqui, não? Eu queria agradecer ao senhor por essa aula, por o senhor ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Eu quero. Olha, a função do professor é justamente essa. E a gente faz isso com amor, com paixão, tá? Vocês podem contar sempre comigo, tá? Que à disposição,